Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens. Fala, minha gente bonita! Estamos entrando no ar, o podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, através aqui das ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3 FM, a Rádio da Família, através do YouTube Alvorada Londrina. Fica conectado conosco que hoje é uma noite de incendiar o nosso coração e de todos vocês que estão nos acompanhando. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do meu irmão querido, Amaury. Amaury, a paz de Jesus, meu irmão, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Uma alegria poder estar aqui hoje nesse Pode Incendiar, né? Amém. O podcast mais carismático do Brasil. Uma alegria estar aqui com você, com o irmão, com todo mundo aí. O Alisson tá de novo aqui com a gente bonita. Que bom que você voltou, Alisson. Com certeza, mais uma vez para ser incendiado por esse amor de Deus e pelo Espírito Santo. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Diretor, seja bem-vindo. Everton, Diogão, seja bem-vindo, menino. Deus te abençoe. Que bom que vocês estão aqui. Depois, ó, faz aí um stories, ô Diogo, para eles pegarem os bastidores e nós aqui, ó, para eles verem vocês também aqui, ó. Para que saiba que o programa, meus irmãos, não é feito pelo aquele que apresenta, mas sim de todos os componentes. Todos aqui são importantes e é o Senhor que dirige este programa. Amém? Amém. Vamos rezar? Vamos rezar, já começar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com os irmãos. Obrigado por aqueles que nos ouvem, nos acompanham, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Sempre nos ouve, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa arquidiocese, Senhor Jesus. Nós te louvamos por toda a igreja, Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Santificado seja, Senhor. Amém, amém. Amaury, meu querido, que bom que você está aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua vida, nós queremos saber da tua vida, da tua história. Sempre foi carismático, sempre foi católico, teve os altos e baixos, as indas e vindas. Fala um pouquinho, porque com certeza a tua história vai mexer comigo, com o Alisson, com todos nós que estamos aqui no estúdio da Rádio Alvorada, mas também com aquele que nos acompanha. Você que está vindo do trabalho, você que está em casa, você que está indo para o trabalho, com certeza o teu coração vai ser incendiado. E aí, Amaury? Fala um pouquinho de você para nós. Então, Wesley, eu tenho 59 anos, não faço agora no dia 27 de setembro, 59 anos. Sou casado com a Zilda, né? Você conhece, acredito que sim, você lembra dela? Sim. Zilda, abraço. Isso. Há 30 anos também, completa esse ano, 30 anos de casado. Temos 2 filhos, a Maria Luísa e o Gabriel José. Ele tem 22 anos, ela vai completar 24 agora, ano que vem. Sempre fui católico. No início, eu vou precisar voltar um pouquinho lá atrás. Fica à vontade, o tempo aqui é teu. Porque tem nós gostamos de história. Isso, para explicar o contexto da minha realidade hoje, né? É bom saber o que aconteceu lá no meu passado. Então nós somos uma família de 7 irmãos, uma família grande, né? A partir de 2028, né? Nós agregamos mais uma irmã que a gente descobriu. Enfim, depois a gente fala sobre ela, né? Mas enfim, nós somos 7 irmãos, eu sou do meio, um irmão e 5 irmãs. Meus pais católicos, porém eles, né, não praticavam, principalmente o meu pai. A minha mãe, de vez em quando, eu lembro dela indo na missa, levando a gente na igreja, mas nos batizaram, né? Pelo menos fizeram essa graça de batizar todos nós, que fomos crismados, tudo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu queria ser padre. Eu pensava nessa possibilidade. Depois eu descobri por quê, não é? Daqui a pouco a gente fala também o porquê que eu descobri que talvez não seria essa a minha vocação. Mas eu era muito atentado quando era moleque.
Muito tentado. Então eu acho que não ia dar certo mesmo, eu acho que talvez não. Você tá se identificando aí, gente? É uma família grande, muitos irmãos, depois descobre outro aí. E aí você sonhou em ser padre e daí descobriu porque era tentado. Não, era melhor não dar certo. Vai lá. Pai alcoólatra, bom pai tudo, mas, né, tinha essa dependência. Né? E a gente passou muita dificuldade, né? Por causa disso também. Meu pai era empresário, mas a gente tinha muita dificuldade financeira, família grande, pobre, humilde. Minha mãe muito humilde, trabalhadora, cuidou da gente muito bem. Na igreja que eu me lembro, o caminho era que de vez em quando ela nos levava para a missa. E de vez em quando eu também lembro dela indo para a missa e fazendo parte da Legião de Maria, mas não com aquele empenho todo, né? É isso que eu lembro um pouco da minha infância. Mas eu lembro que era muito atentado. Eu até das minhas irmãs, eu recebi um apelido que até hoje elas me chamam assim. Só elas me chamam assim, né? É porque eu era tão atentado, e eu não sei, eu vou ter que falar um nome feio aqui, tá? Mas não é palavrão assim, depois vocês... Fica à vontade. Tá, não é palavrão não, é que existia uma música na minha época, que talvez vocês não são dessa época, não vão lembrar, que dizia assim: conheci um capeta em forma de guri. E as minhas irmãs, para me identificar, e eu acho que também, né, não era nem maldade delas, me chamavam de guri, porque eu era tentado, né? Eu quebrava tudo, bagunçava, brigava, dava trabalho. Dei muito trabalho quando era criança. Mas eu gostava de ir na missa, e de vez em quando meu irmão mais velho, que é o mais velho dos 7, levava eu para a igreja, tudo. Então, e eu fiz catequese, fiz esses primeiros passos. Mas com essa natureza de valentão, de briguento, batia nas irmãs. Você era valente? Você era valente? Valente. Você era valente, não era só atentado. Não, era valente. Brigão batia nas também. Irmãs, brigava, não levava desaforo para casa. Né? Ainda bem que eu não cresci muito. Não ia dar mais trabalho. Quanto você tem de altura, Amaury, para quem tá nos ouvindo pela rádio imaginar? 1,60. Olha aí, gente, vocês estão vendo? Ó, tá vendo? 1,60. Vamos lá. E aí, até os 12 anos, eu vivia dessa forma, assim, né? De igreja de vez em quando, religião, rezava para dormir, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, mas nada assim de afinco. Mais do que o resto da minha família, né? Também. Mas as minhas irmãs também, de vez em quando a missa levava eu, enfim, era assim a minha realidade de criança. Mas morava na vila, no bairro, né? Então tinha lá a molecada briguenta também. A gente, na escola, briguei muito. Minha mãe me batia muito, porque eu batia na escola e apanhava em casa, né? Então dei muito trabalho na escola, os professores me batiam. E aí eu ficava mais brabo ainda. Então minha infância foi gostosa. Animada. Agitadíssima. Nossa, agitada. Bola, briga, bagunça. Então era assim. Mas como o meu pai bebia, isso né, trazia alguns traumas, embora ele não era violento, nem comigo, nem com as minhas irmãs, nem com a minha mãe. Mas o único tapa que ele deu na vida em alguém lá em casa foi em mim. Eu não lembro, mas, né? Eles comentam. E foi uma vez só também, disse que eu até cheguei a desmaiar e tal. Nunca mais ele bateu ninguém. Eu devia ter feito alguma coisa meio que eu não lembro. Mas ele bebia e eu não queria. Então eu não tive esse vício. Não entrei no vício. Eu não queria beber, não queria fumar, não queria... né? Não queria ter vício, principalmente da bebida, porque eu via muito sofrimento da minha mãe. Era bastante triste assim, por causa da vida dela, né? Enfim. Até os 12 anos, então foi assim, né? Até que eu peguei aí a adolescência e até os 12 anos eu tinha essa condição de vida, mas tinha uma coisa que eu imaginei depois, o porquê que eu queria ser padre. Porque eu tinha muita vergonha de mulheres, de meninas. Eu tinha vergonha. Eu morria de vergonha. Era tímido. Tímido. Com as meninas. Com os outros eu era o chefão, né? Na escola eu era o chefe da gangue lá, então... Com 1,60, gente. 1,60. Com 1,60. Mas na época eu devia ter um 80. 1,60. Vai lá, Amaury. Tá, aí, com 12 anos,
eu já quis começar a namorar, né? E aí foi esse onde começa a minha história de vida mundana mesmo, porque daí eu comecei a gostar de uma menina e comecei a gostar e querer, né, estar sempre com meninas, sempre com mulheres. Então, dos 12 aos 24 anos, na minha cabeça só tinha sexo. Tudo que eu fazia era pra ficar com menina, pra namorar. Então, ia nos bailes, nas festas, na bola. A tua cabeça estava programada para isso. Programada para isso. Mas segura um pouquinho, Amaury, eu quero que você fale mais um pouquinho. A gente já volta, rapidinho o intervalo, compartilha que tá bom demais. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Voltamos, minha gente bonita, aqui no Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Hoje estou aqui com o Alisson, estou com a Amaury e o Amaury está contando um pouquinho aqui da história de vida dele. E eu tenho certeza, Amaury, quando você falou aí, ó, de 12 a 24 anos, o seu foco era sexo. Muitas pessoas podem estar se identificando com isso, mas continua. Tá, então eu praticamente era o meu vício. Era um vício, né? É um vício. É uma válvula de escape, né? Sim. A minha, talvez o que não contribuía muito porque eu não era um galã, né? Imagina se fosse, Amaury. Exato. Meu Jesus. Baixinho, gordinho, não era careca, né? Mas então eu não era o perfil da maioria das mulheres, né? Mas com 18, 17 anos eu comprei uma moto, pensando em sair com as meninas. Naquela época era raro quem tinha moto. Quem tinha moto tinha menina, tinha namorada. Depois eu comprei um carro também, com 18 anos também. Comprei o meu carro e para ter mais menina, para ter mais sorte, né? E naquela época era mais difícil do que hoje. Hoje a gente entende que não é tão difícil assim. Mas eu trabalhava, já era profissional na minha área, já ganhava o meu dinheiro e meu pai não precisava dele. Então tudo que eu fazia, que eu ganhava, era tudo para investir nisso. E tudo para realmente pensando, né, no meu vício, para satisfazer o meu vício, exageradamente. Aí, né, nesse tempo, eu lembro que uma vez eu fiz uma conta de quantas meninas eu saí, fiquei, namorei. Deu 32. A minha esposa é a 33ª. Eu me lembro que eu enumerei e deu 32. Falei, nossa. Mas eu já estava assim, né? Eu já estava mais maduro um pouco. Até uma vez o meu moleque fez uma pergunta para mim, ele tinha uns 10 anos. A gente estava no carro e falou assim, pai, eu lembro disso porque eu já estava na caminhada, né? O filho tinha 10 anos, mais ou menos. Falou, pai, quantas namoradas você teve? Meu Deus. Eu falei, e agora? A gente ensinando tudo que der. Já na igreja, né? Ele coroinha. Oh, meu Deus. Na missa. E ele falou assim, eu falei, filho, eu não posso mentir, né? Falei, filho, mas naquela época era diferente. O pai pensava diferente, mas eu acho que eu tive umas 30, 32. Aí ele falou assim, pai, então eu vou ter 33. Oh, meu Deus. Ele queria disputar. Falei, não vai não. Jesus, não vai. Ele tá bem, tá namorando, tá noivo, né? Graças a Deus, tá caminhando, vai na igreja, vai na missa, tudo. Mas enfim, eu cheguei nesse ponto, né? Eu digo assim, eu não era feio, eu era um desbonito, vamos dizer assim. Não vou dizer que eu era feio, mas eu tive essa situação, de essa condição, esse vício, esse desejo
por isso que depois eu descobri, né, analisando a minha história, que na verdade eu não queria ser padre. Na verdade eu tinha vergonha, eu era muito tímido. Então na minha infância, talvez se os meus pais fossem da igreja, me colocado como coroinha, me dado uma estrutura mais religiosa, talvez teria tentado. Tinha ido fazer uma experiência. Né? Teria feito uma experiência. Mas não aconteceu isso, e a experiência foi totalmente ao contrário disso. Também não me arrependo sim do que eu fiz, da vida que eu levei, porque se a minha cabeça hoje é outra, eu jamais faria isso. E já até indico aí para os jovens de hoje, né? Se entrega para Jesus, né? Esquece esse negócio de mundo, das oferendas do mundo aí, que o mundo oferece, que isso aí não leva a nada. Eu tive sorte, de certa forma, né? Sorte entre aspas. Porque antes de acontecer alguma tragédia espiritual, vamos dizer assim, porque eu poderia ter me perdido no caminho mesmo, eu poderia hoje estar separado, ter tido outros relacionamentos, ter tido filho com outras mulheres. Porque, Wesley, o meu projeto de vida, o meu sonho de vida, meu objetivo, vamos dizer assim, era eu me casar, eu ter a minha esposa para ser a mãe dos meus filhos, para cuidar da minha casa, para fazer comida para mim, para lavar minha roupa. Mas eu sempre imaginava que eu, fora do meu casamento, eu ia ter outras mulheres, porque eu imaginava que a minha ia ser insuficiente para satisfazer os meus desejos. E Amaury, isso que você está falando é tão sério que talvez você que está nos acompanhando está com esse mesmo plano e esse mesmo projeto de vida. Se Deus está trazendo isso aqui é porque Deus quer falar com você. Olha o alerta de Deus com você. Se é esses os teus planos, reveja, volte, coloca a cabeça no lugar e não faça, né, Maurício? Não faça. E eu já ia com mais frequência na igreja. Eu já ia mais, de vez em quando, mais na missa. Participei de grupo de jovem da pastoral. Fundei um grupo de jovem com mais alguns amigos. Então, mas tudo isso pensando nas meninas. Então, ia na missa, mas eu não... A Eucaristia para mim era um símbolo, tá? Eu não tinha conhecimento, Então, eu me lembro que quando eu entrava na fila da Eucaristia, na procissão ali, eu ia rezando assim, né? Que este símbolo me faz uma pessoa melhor, faz de mim uma pessoa melhor, tal. Mas, então, para mim era símbolo, né? Eu não tinha essa... E deixa eu adivinhar. A renovação carismática te ajudou a amar a igreja. Muito. A renovação de carismática te ensinou que ali não era um símbolo, era Jesus Cristo. Jesus, eu aprendi muito, eu devo muito. Hoje eu amo a renovação por isso. Porque eu era vicentino, eu participava de grupo de jovem, eu ia na missa de vez em quando, mas muito sem compromisso e sem espiritualidade nenhuma. Saiu da igreja, acabou. Eu era senhor andante, né? Acabou. Aí, então, eu vivia nessa condição, com esse projeto. Inclusive, por várias vezes, eu ia na missa no sábado à noite, e depois da missa eu ia para os bordel. E muitas vezes, algumas vezes, eu saía do bordel domingo de manhã, passava na missa, depois dessa noite, e daí eu ia para casa, porque eu sabia que dali eu não ia conseguir ir depois. Então eu tinha até essa consciência de que a missa precisava ter. Eu tinha que ter. Mesmo que por tradição, mesmo que pensando, imaginando, né? Crendo que a Eucaristia era símbolo, eu ainda... E apesar da noite que eu tinha vivido, eu ainda tinha esse desejo de ir na missa, essa obrigação, vamos dizer assim. Sim. Mas isso até então, quando eu conheci a renovação carismática, né? E aí tudo mudou? Aí tudo mudou. Você fez um encontro fechado, ou foi aberto, ou foi no grupo de oração que você foi? Como foi isso? Então, nessa idade de 23 para 24 anos, eu já estava meio que entrando em depressão.
sentia vazio, ia na missa, saía mais vazio do que entrava, lógico. E a Mauri, isso faz quantos anos? Isso faz 35 anos. Então, naquela época, a gente nem sabia o que era depressão, né? Não sabia. Não sabia essa tristeza, esse vazio. As pessoas não tinham esse termo. A ciência não tinha descoberto essas coisas, né? Não tinha. É tristeza, né, chateação, era isso aí. Mas, na verdade, a gente sentia... Hoje a gente entende que era sintomas de depressão. E por causa de uma menina que eu comecei a paquerar lá em alguma lanchonete em Cambé, e um dia eu fui numa missa das 10, eu não ia das 10 normalmente, eu ia no sábado à noite, como eu falei, né? Depois ia pra Gandaia, vinha da Gandaia e ia na missa das 7 da manhã. Aí eu fui nessa missa das 10 e vi essa menina, que eu havia encontrado em algum barzinho lá, e falei, nossa, né? E comecei a paquerar ela no barzinho, mas ela nem sabia, nem imaginava. Eu já tava com 23 anos, 24, mas eu já queria tomar juízo. Né? Eu já pensava, já tá na hora de eu arrumar uma pessoa para me casar agora, né? Depois a gente vê o que faz. E eu encontro essa menina na missa, e nessa primeira missa que eu vejo ela tá lá perto do Ministério de Música, e eu tô ali mais ou menos no meio da igreja. Ela vem em minha direção olhando para mim, e eu falei, eu nem sabia que ela sabia que eu existia. Segurei um pouquinho. Gente, nós vamos rapidinho aqui para um rápido intervalo. A Mauri vai contar. Segura, tá? É importante isso daí. Já a gente volta. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Voltamos, gente de Deus, e o Amaury tá aqui no olhar dessa menina pra ele. Você que estava nos acompanhando tá sabendo da história. Conta, Amaury. Então, era a missa das 10, terminava às 11, então ela veio em minha direção, olhando pra mim, e eu estou na missa das 10 por causa dela. Mas a hora que ela vem em direção olhando pra mim, eu fiquei meio sem saber. Falei, mas eu não sabia que ela tinha me notado, né? E eu já fazia umas 3, 4 missas que eu tava indo nas das 10 justamente por causa dela. Eu não ia nessa missa. Quando ela vem pra mim, ela fala assim, vamos ali perto do ministério, depois tem um grupo de jovem, aí você participa. Eu falei, meu Deus, participar de grupo de jovem, mas vou, né? Quem tá me convidando? Né? A menina, A menina. E aí fui mais pra frente ali, fiquei perto do Ministério de Música, terminou o grupo Jovem Galileu, acho que o Alexandre até contou aqui. Sim. O grupo Jovem Galileu começava depois da missa das 11, terminava às 11. Então eu já fui pro primeiro grupo por causa dela, mas eu nunca tinha ouvido falar em Renovação Carismática Católica, nunca. A Renovação fazia 1 ano que estava ali, e esse grupo Jovem Galileu tinha 1 ano, tava a Dida, o Alexandre não. O Alexandre chegou depois, mas a Dida já estava. E aí eu vou pro grupo de oração Galileu, atravessa a rua ali no salão, e vejo aquele negócio diferente. Eu até me arrepio de lembrar até hoje. Aquele grupo diferente daquele que eu tinha participado. E aquelas meninas... Aquele violãozinho tocando, né? Isso, aquela banda, uma banda boa, tava lá, entendeu? Contagiava. E o animador também ajudava muito. E a Dida lá. A Dida, ela, acho que naquele dia, ou no próximo grupo, não sei, foi ela que pregou, eu chorei muito na pregação dela. Mas eu sei que eu senti um negócio tão diferente naquele grupo de oração. Eu não sabia que era grupo de oração. Para mim é um grupo de jovem, diferente daquilo que eu conhecia. Não tinha ouvido falar em renovação. E já estava lá 1 ano. E tinha um grupo de quinta-noite que também já estava lá 1 ano. E os mesmos que iam nesse grupo iam da noite. Era assim, né? No início a gente ia em tudo quanto é grupo. Exatamente, exatamente. Naquele mesmo dia, domingo, ia ter um encontro, uma tarde de louvor no Vicente Rijo. E ela me chama para ir.
e convida lá no grupo para todo mundo, aí ela fala, vamos também. Falei, nossa, mas numa tarde de louvor, mas vou, né? Quem tá me chamando, né? Pessoa que eu tô. E fomos também pra tarde de louvor. Então aquele dia foi um dia de, né? Que Deus pegou mesmo. Fui naquela tarde de louvor, eu lembro que eu fiquei sentado na arquibancada porque eu não tinha aquela animação e nem aquela desenvoltura toda. O povo cantando, louvando, pulando, dançando, aquela festa toda, e eu fiquei lá olhando, né? Olhando a menina, olhando o movimento, vendo aquilo, achando muito bom, muito bonito. Depois, no outro domingo eu fui também, no outro eu fui também, e já não ia mais por interesse para essa menina, porque Deus utilizou da minha fraqueza, né? E dessa pessoa para me levar para o grupo de oração, me trazer de volta para a igreja, de verdade para a igreja. E depois essa menina arrumou um namorado, saiu, mas isso já não fazia mais parte, né? Já não era mais interessante para mim. E aí me chamaram para fazer um encontro de experiência de oração. Só tinha aqui em Londrina, lá em Cambé ainda não se fazia. Então eu fiz esse encontro de experiência de oração 6 meses depois. No final de semana, começava na sexta, sábado, domingo, mas não era fechado. Foi aqui na Higienópolis com a JK. Coração de Maria. Coração de Maria. Fiz a experiência de oração ali. Legal. E ali mudou tudo. Ali... Foi com palavra viva, você lembra? Olha, eu lembro que tava a Flávia Frutos. Do Frutos. O Edno tocando. O Padre Manuel Joaquim pregou sobre o pecado. Sim. A Adma. São essas pessoas que eu lembro. Você lembra? Tinha mais algumas que eu lembro, mas eu não lembro o nome, mas eu lembro do rosto. Do rosto. E tinha a Edna, que não vi mais, também foi muito tempo. A Sônia. Sim. Então esse era o pessoal que conduziu ali a experiência de oração naquele final de semana, que eu saí dali transformado. Ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Daí a partir dali tudo mudou. Bendito seja Deus. E Amaury, e assim, você teve essa experiência, tudo mudou e você serve na Renovação Carismática desde então? Desde então. Fiquei mais 2 anos no grupo Galileu. Sim. E participando de encontros, né? Participando dos eventos, indo nos grupos de oração. Eu ia no grupo de oração todo dia. Aqui em Londrina, em Arapongas, em Rolândia, em Cambé. Então, eu me apaixonei de tal forma pela renovação que eu queria estar todo dia, né? Em algum lugar, rezando. E aí a gente forma uns amigos, né? Aqueles que cresceu com a gente ali. 2 anos depois, a gente quis criar esse nosso grupo de oração, o Deus Conosco. Alguns servos do grupo Galileu foram comigo lá na minha comunidade, porque daí era a minha comunidade. Santo Antônio. A Santo Antônio era onde tinha o Galileu. A Rainha dos Apóstolos, na capela. Não tinha capela ainda. E tinha missa, né? Entendi. A capela, templo não tinha ainda. Entendi. Mas tinha a comunidade Rainha dos Apóstolos. Entendi. Então, como é perto da minha casa, onde eu morava, eu juntei um povo e formamos esse grupo, montamos esse grupo de oração Deus Conosco lá, que esse nome Deus Conosco eu tirei aqui. Plagiei aqui do nosso evento. Do nosso evento, que inclusive esse ano estou com a camiseta aqui, ó. Estou com a camiseta aqui do Deus Conosco. Esse ano nós completamos 39 anos de edição. Legal. Tremendo. Então, mas continua. Então, aí eu vi em muitos deles. Aí, com alguns servos do grupo Jovem Galileu, a gente começou o nosso grupo de oração, participando do Galileu e lá no Deus Conosco. Até formar servos, até ter uma estrutura, né? Com o tempo, os que foram me ajudar foram voltando para o seu grupo, tal, né? E a gente foi criando raiz ali. Dos que iniciou o grupo de oração, eu sou o único que estou lá até hoje, né? Então, desde o primeiro dia desse grupo de oração, eu estou lá no grupo Deus Conosco. Então você fundou, coordenou... Coordenei muito tempo. Somando tudo, talvez uns 12 anos eu coordenei esse grupo de oração. Que ano foi a formação do grupo de oração? Foi em 92. Em 90 eu
comecei na renovação, fiz a experiência de oração e em 92 a gente começou o grupo O desse. chamado foi forte quando veio, né? Não, veio. 2 anos após toda essa vida, É. Deus te dá uma missão de fundar um grupo, mudar a vida de um povo que Sim. viria à frente. E aí você comentou sobre o que a renovação fez. Ela fez tudo. Fez tudo. É isso aí, gente bonita. É isso aí, você que está nos acompanhando aqui. Nós estamos aqui emocionados porque nós sabemos o que a renovação causa, né? Causa e impacta a nossa vida. Aquele que tem essa experiência. E você contando aqui desse testemunho aí, tudo que deu, como vocês foi tão intensivo na sua vida fora de Deus, né? E como Deus, né, através do movimento da renovação carismática, também foi muito intenso contigo, e através da renovação carismática a graça de se ver, porque o pecado nos faz isso, né? Nós não nos vemos como filho de Deus, né? Mas tornar que a gente volte a se ver como filho de Deus. Isso, desculpa. Que desculpa o quê? Aqui é pra isso. Tenho certeza que você que está nos acompanhando aí também, com certeza se emociona, compartilha e se identifica, Mauri. Isso é muito importante, que as pessoas entendam que nós que servimos a Deus, nós também entalamos algumas vezes, lembramos, nos envergonhamos, nos alegramos e somos gratos. E que pra Deus tem jeito, né? Tudo tem Quando jeito. todo mundo pensava aquele rapaz difícil de lidar, Você devia o ser guri- conhecido, né? o guri conhecido ali pelas meninas e pela região, pra Deus tinha jeito. Deus falou, eu vou fazer desse galho talvez torto, eu vou endireitar o caminho dele e usar dele pra outras pessoas. Sim. É que hoje assim eu tenho uma paixão tão grande pela igreja, pela Eucaristia, pelas missas. Eu vou quase todo dia na missa, né? Eu acordo 5h30 da manhã pra ir na missa. Mas segura aí. Nós vamos para um rápido intervalo, ó. Nós vamos tomar aqui uma água rapidinho e já voltamos aqui. E você fica aí. E este podcast é um oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina, gente bonita. A Casa das Bombas, ela é referência em bombas para poços, irrigação, uso predial e soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Tudo isso você encontra ali na Casa das Bombas. Oferece também linha completa, tá? De utensílios para casa, fogão a gás, fogão a lenha, churrasqueira e muito mais. Não deixe de passar na Casa das Bombas. Fica ali na Duque de Caxias 3340. Anota aí, Duque de Caxias 3340. E anota também o telefone 43 3339 0090. Casa das Bombas e Ferragens aqui de Londrina. Tamo de volta, gente bonita. Amaury, eu não vou falar muito não. Amaury, você tem tanto amor que acorda às 5h30 pra ir à missa? Ou vai na missa das 5h30? Eu vou na missa das 6h30, né? Mas eu acordo 5h30, de terça a sexta. Não tô dizendo isso pra vanglória, tá? É meu testemunho pra dizer assim. Pra mim que a missa não tinha muito significado, e principalmente a Eucaristia, tinha uma simbologia. Mas eu acredito que um dia Deus olhou pra mim lá naquele tempo, falou: esse rapaz tem que ter jeito, não é possível. Tá aqui, mas daqui a pouco ele tá lá no mundo, fazendo, né, servindo. Eu acredito que Deus me deu essa chance. Só que a renovação foi me ensinando, foi me mostrando. No início, eu até gostava demais nos grupos tal, do que na missa. Só que eu fui aprendendo. O grupo foi ensinando, Foi me né? ensinando, e eu fui me grupo foi apaixonando pela missa. Então você que pelo pensa que o sacramento. grupo não ensina a amar a igreja, ir pra igreja, ó, cai por terra. Porque eu também, Amaury, eu amo a igreja porque o grupo me ensinou Sim. a amar a igreja. Eu sinto essa dívida que eu tenho com a renovação. Por isso que nesses 35 anos eu nunca dei um tempo.
eu não culpo e nem Sim. estou julgando ninguém, porque tem Mas pessoas você tá que falando precisou sobre você. falando sobre mim. Eu nunca quis dar um tempo, eu nunca pensei em parar, eu nunca quis desistir. Eu sempre quero estar nos eventos, nos encontros, nos grupos, porque eu tenho uma dívida muito grande. Porque eu sei que é a missa que me salva, é os sacramentos. E hoje, se eu vivo os sacramentos, principalmente o do casamento, conforme a igreja pede, foi a renovação que me ensinou. Foi as pregações, foi os encontros, foi os momentos de oração, foi os irmãos, foi aquela família ali. E o grupo Deus Conosco, que é o grupo que eu tô lá toda terça-feira, quase todas, né? Só se eu não estiver lá, eu tô em outro grupo pregando, porque terça-feira, né? E os outros grupos que eu também participo. Então é essa história, né, que me fez me apaixonar pela igreja, pelos sacramentos, pela Eucaristia. Eu devo isso. Então isso não passa pela minha cabeça. Eu não consigo me imaginar sem renovação carismática, né? Então, Amaury, e aí, isso de novo, né? Você que está nos ouvindo, talvez você nem faz mais parte de um grupo de oração. Talvez você está pensando em deixar o grupo de oração. Porque muitas vezes é difícil. Alguns relacionamentos, talvez um compromisso, talvez assim, a batalha dentro da sua casa mesmo. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, onde nós estaríamos se a renovação não tivesse nos trazido para a igreja? Onde nós estaríamos? Que Deus possa nos dar nessa noite um coração grato, né, amor? Claro. Agradecido. E assim, eu sou tão apaixonado, né? Eu tenho 3 paixões, eu costumo dizer. Além de Deus, né? Sim, a gente nem precisa Uhum. enumerar essa paixão. Isso. Mas a igreja, a família e a renovação. Ou eu tô em um lugar, ou eu tô no outro. Amém. Num desses 3 lugares. Que eu sou apaixonado. Lógico que a gente vai em lugar, eu trabalho. Mas assim, que eu sou apaixonado mesmo. É a igreja, a família e a renovação. Amém. Porque se a família que eu tenho também foi a renovação que me ajudou a formar. Né? A esposa que eu tenho, os filhos, meus filhos são... A minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção na minha vida. Não bebe, não fuma, não dão trabalho. Normal, são as crianças que a gente não devia nem estar orgulhoso disso, que deveria ser a coisa mais normal do mundo. Sim. Mas na grande realidade de hoje a gente vê que não é assim. Não é assim. Não é assim. Amaury, mediante tudo isso que você falou, me deu um desejo no coração de a gente rezar, aproveitar que o Alisson está aqui. Quanta gente deve estar se identificando com isso, com a sua história. E a Amaury não falou, gente, mas ele já coordenou o decanato de Cambé, coordenou a renovação carismática católica aqui em Londrina há 5 anos. Quase 5. Né? Quase 5, né? Um tempo 4 inteirinho. anos e 9 meses. Isso, um tempo inteirinho. E depois, como assumindo ali o mandato daquele tempo, né? E como Deus foi intensivo de novo, né? Da onde te tirou e aonde te colocou, né? E hoje eu tenho a graça, né, de ter você como meu predecessor, né? Veio antes de mim, preparou tudo que hoje eu dou continuidade, é porque você e outros passaram ali e ajeitaram ali. Uns fizeram regimento, outros corrigiram, outros abriram o escritório, outros... Meu Deus, que legado. Muito obrigado. Mas eu quero rezar. Vamos rezar? Vamos rezar. Rezar para que essa noite Jesus seja o centro da nossa vida, como é da sua. Sim. Como é da sua. E que as pessoas que nos acompanham também possam experimentar isso. Vamos cantar. Tu és o centro da minha vida. És a razão, Senhor. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que seja, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria.
Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Pai amado, Pai querido, nós queremos orar, Senhor, e queremos, Senhor, te entregar, Senhor, todos os corações, Senhor, que estão angustiados, buscando, Senhor, preencher os seus vazios. Eu quero nessa noite, Senhor, aqueles que estão aí se perdendo, Senhor, através do pecado, Senhor, mediante, Senhor, esse testemunho, essa conversa, essa história, essa exposição, Senhor, do Amaury, eu quero sim, Senhor, te pedir, Senhor, se revela a nós, para que nós possamos, Senhor, declarar que o Senhor é o centro da nossa vida, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que não seja palavra só que saia dos nossos lábios, Senhor, mas que seja palavra que brote, Senhor, da nossa alma e do nosso espírito e clama, Abba Pai, Papaizinho, vem em socorro dos teus filhos, Senhor. Dá-nos uma vida nova, Senhor, um tempo novo. Para você que acha que a tua vida não tem mais jeito, em Jesus a tua vida tem jeito. Clame a Deus sobre você, clame uma nova direção, clame a luz de Cristo sobre a sua vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amaury, enquanto a gente rezava, nós temos pouco tempinho, o programa já está acabando quase. Eu vi você mexendo aí na Bíblia, Deus te deu uma palavra aí, deu... Na verdade, no início, a gente tinha um costume de... Eu acho que os sacerdotes são assim, escolhem uma passagem para ser o lema da tua vida. E eu me lembro que há 35 anos atrás, eu comecei a ler a palavra de Deus que eu não lia, e eu pensei, né, já foi proposto pelo grupo de oração, de vez em quando alguém comentava isso, eu falei, eu tenho que achar alguma coisa aqui que eu quero como um norte para a minha vida. E aí eu cheguei em João capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu nunca mais esqueci dessa passagem. Amém. E eu sempre tento fazer no meu ministério, na minha coordenação, na minha missão, no meu chamado, nas minhas pregações, importa que ele cresça e que eu diminua. Então isso eu peguei para minha vida e vou levar até o final. Amém. Por isso que eu sempre rezo, sempre orei, sempre oro. A gente comentou esse final de semana. Para que, quando eu era coordenador, para que o próximo coordenador tivesse mais sucesso que eu, fosse melhor que eu. E é sinal que Jesus está crescendo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. E assim seja. E assim seja. E assim então, seja. Eu peguei isso como lema e tema da vida. Tema da vida. Amém, amém. Amaury, Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela tua disponibilidade. Quero marcar mais vezes porque a gente precisa falar um pouco mais da palavra de Deus. Isso, tem mais contar algumas coisas a mais. Alisson, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Que Deus te abençoe. Bom estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui. E, Amaury, de novo eu quero agradecer pelo tempo que você se dedicou à Renovação Carismática e por ter preparado o caminho que hoje é minha missão também, preparar. Sei que eu conto com as suas orações nas missas diárias lá. Eu sei que eu estou lá e eu sou muito grato por isso. Todo dia. Deus abençoe, meu irmão. Eu nomino os coordenadores do Brasil, do Paraná, de Londrina, de Cambé e do meu grupo. Todo dia. Amém. Obrigado. Entrego no coração de Deus. Obrigado. Obrigado, gente bonita. Povo de Deus, o nosso programa chegou ao fim. O podcast mais carismático do Brasil. Hoje, mas quarta-feira que vem, nós estamos aqui de novo. Deus abençoe, povo santo, a paz de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Linha completa de utensílios para a sua casa. Soluções para chácaras, sítios e áreas rurais. Casa das Bombas e Ferragens.